Todas nós sabemos que com mágica, às vezes o impossível se torna possível. Tire isso pela outra ponta. Como Helen enganou Penn e Teller passando uma haste sólida por um copo de leite? Antes de revelar o segredo dessa ilusão, segue um breve resumo do que aconteceu. No primeiro truque, Helen coloca um copo cheio de leite até a borda em um tubo de plástico. Ela fecha as extremidades com tampas e empurra uma haste sólida de cobre através do tubo, atravessando o leite sem quebrar o copo ou derramar nada. Ela remove a haste, levanta o tubo e o copo continua completamente intacto e cheio de leite, como se nada tivesse passado por ele. Então, no segundo truque, com Allison ajudando, Helen mostra uma raquete de tênis e uma capa vazia, coloca a capa sobre a raquete e no momento em que a remove, a raquete de repente está com cordas. Como Helen só fez 2 truques nesse número, vamos começar pelo mais simples, o truque da raquete de tênis. Penn disse que a raquete tinha uma armação elástica. A raquete de tênis funciona de forma elástica. Essa frase revela mais do que parece, porque a raquete tinha um mecanismo embutido. Um anel elástico feito para parecer com a borda interna da armação foi dobrado para baixo e travado na parte de baixo, mantido fechado por um pequeno mecanismo que você pode ver rapidamente quando ela levanta a raquete. Um olhar mais atento revela o elástico sobreposto, expondo a dobra, e agora você provavelmente já percebeu que as cordas também não eram reais. Eram faixas elásticas brancas embutidas na borda dobrável. Helen colocou a raquete na capa e acionou o mecanismo com a mão esquerda, fazendo a borda elástica se abrir e travar, parecendo uma raquete normal com cordas. A capa servia apenas para ocultar a ativação do mecanismo. Vamos falar agora sobre o truque da haste atravessando o copo, que enganou Penn e Teller. Penn sugeriu algumas teorias, primeiro chutando esta. Perguntou se era na parte de baixo, mas então a varinha caiu. Depois disso, ele sugeriu isto. E então pensamos que você tinha um pequeno canal no centro disso. Se você observar bem, a haste toca o leite. A ponta inferior brilha com o líquido, e até uma gota cai na mão esquerda de Helen ao retirar a haste, mostrando que Penn está claramente errado. Outra pista é a tampa inferior, que tem um buraco visivelmente maior do que o de cima. Logo após o truque, Helen se vira à esquerda, desliza a mão para trás e, ao assistir, nota-se rapidamente um buraco preto sob o copo. Depois tem a própria haste. Compare o topo antes e depois de entrar no copo, porque a parte que entra não corresponde ao que sai, o que significa que a parte de cima nunca chegou a sair do copo. Com isso em mente, veja como o adereço funciona. Tanto o copo quanto a haste são preparados. A haste tem uma tampa de cobre no topo, o restante é normal. Helena mantém os dedos enrolados ao redor da tampa para esconder sua borda, só revelando-a quando ela passa completamente para dentro do copo e desaparece pelo buraco na tampa superior. Antes de passar, tivemos um breve vislumbre dela. O copo parece normal, mas o fundo foi secretamente alterado. Um buraco circular é feito na base, ajustado ao diâmetro da haste para que ela passe sem derramar o leite. O buraco é coberto por um selo plástico transparente fixado ao fundo da tampa de cobre, pressionado na base do copo para segurar o leite antes da haste passar. Talvez você se pergunte por que o selo e o buraco não apareceram quando Helena derramou o leite. Isso ocorre porque a câmera só muda para a visão de cima após o leite cobrir a área, escondendo tudo bem diante dos nossos olhos. Existe ainda um segundo selo transparente dentro do copo, ao redor do mesmo buraco. De plástico macio, ele pressiona a tampa de cobre enquanto a haste passa, evitando o vazamento de leite durante o truque. Voltando às 2 tampas de plástico. A tampa superior possui um orifício estreito que guia a haste para baixo e a mantém alinhada com o selo interno. Ao empurrar a haste, Helena força o selo inferior para fora, já que a tampa inferior tem um orifício amplo para a tampa de cobre e o selo de plástico passarem. E aqui está o verdadeiro truque.
O selo é preparado com Octopalm, um composto adesivo reutilizável, então quando a haste sai do vidro, o selo gruda na palma da mão da Helena. A gota de leite que vimos antes veio do selo agora pressionado na mão dela. Ela mantém isso escondido, vira-se levemente para a esquerda e casualmente coloca no bolso de trás sem que ninguém perceba. E foi assim que Helen, de alguma forma, encontrou uma maneira de violar um inocente copo de leite com uma haste de latão. Por trás desta máscara, só resta a verdade, até nos encontrarmos novamente.